Amada igreja, hoje nós seguiremos a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Série baseada no Sermão do Monte, onde nós estamos desenvolvendo aqui e pensando sobre aquilo que Jesus deixou como princípios, como uma forma de viver para os seus discípulos. Nós encontramos então esse texto, essa jornada da gente como igreja tem sido baseada no texto de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então abra sua Bíblia, por favor, lá, Mateus capítulo 6, porque é onde nós estamos atualmente. O nosso esforço, o nosso empenho tem sido passar versículo a versículo para meditarmos e aprendermos os princípios da palavra de Deus. É uma porção da Escritura um tanto conhecida, porém cometemos o erro muitas vezes de irmos com pressa para o texto. E por isso acabamos perdendo o banquete que Deus coloca diante de nós. Nós estamos então no capítulo 6, onde Jesus inicia uma nova sessão aqui dentro do seu ensino. Capítulo 6, especificamente, Jesus está tratando a respeito da hipocrisia. Hipocrisia e vida no secreto. Na verdade, o único remédio para a hipocrisia, para a máscara, é a vida de intimidade com Deus no secreto. A partir do capítulo 6, então, nós vemos que Jesus ele inicia esse ensino e ele fala sobre os seus discípulos terem o cuidado de não praticar as suas boas obras diante das pessoas com o objetivo de serem vistos, de serem admirados naquilo que fazem. E aí Jesus usa então, ele pega três princípios espirituais que eram fundamentais na vida religiosa judaica da época. E a partir desses três princípios, então, ele desenvolve e aplica para as nossas vidas. O primeiro deles é Jesus falando sobre a esmola, sobre a ajuda aos necessitados. E ele fala sobre como muitos ajudavam aos necessitados com o objetivo de serem vistos, de serem admirados nas suas ações. Inclusive, o conselho de Jesus, numa primeira lida, pode parecer um tanto abstrato, quando ele diz que quando ajudamos alguém, quando auxiliamos alguém, a nossa mão direita não deve saber o que a nossa mão esquerda faz. Jesus não está dizendo, obviamente, que nós devemos fazer boas ações, ou nesse caso especificamente, dar esmolas ou ajudar aos necessitados, sem saber o que está fazendo. Você pega lá, abre o banco lá, o aplicativo do banco do seu celular, e você digita uma chave aleatória lá, um Pix, e aí você envia. Se der, deu. Eu não posso saber que eu estou ajudando, não é isso. O que Jesus está dizendo quando ele diz que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, é que enquanto eu estiver fazendo algo, eu não devo me gloriar naquilo. Eu não devo ficar olhando para as minhas próprias ações e pensar, nossa, olha como eu sou benfeitor, olha como eu sou bom nisso, como eu sou generoso. O segundo assunto que Jesus conversa, então, é a partir do versículo 5 de Mateus 6, que é a respeito da oração. E aí Jesus diz, então, como os discípulos dele devem orar. Ele diz, quando vocês orarem, não devem ser como os hipócritas, e da mesma forma que gostam de orar em público para serem aplaudidos, para serem vistos pelos outros. A instrução de Jesus é que, quando formos orar, devemos ir para o nosso quarto em secreto, e esse quarto secreto não é necessariamente um lugar geográfico específico. O quarto secreto pode ser a cozinha, pode ser a sala, pode ser um quarto, pode ser o carro, pode ser o banheiro. O quarto secreto é quando nos colocamos sozinhos diante de Deus. E precisamos tomar o cuidado, porque muitas vezes quando vamos orar, nós estamos preocupados com o julgamento das outras pessoas. A gente fica pensando, será que eu estou orando certo? Será que eu estou usando as palavras certas? E por isso muitas pessoas deixam de orar publicamente
por conta daquilo que os outros vão falar ou vão pensar. Por outro lado, há pessoas que gostam de orar publicamente porque possuem uma oratória boa, uma entonação diferente, e aí quando ele termina a oração, as pessoas ao redor pensam, nossa, que oração boa. Mas tudo isso é hipocrisia, tudo isso é vento, tudo isso é espiritualidade vazia e oca. É isso que Jesus está ensinando. Mas também no secreto, quando vamos ter a nossa vida, o nosso tempo de oração diante de Deus, nós podemos da mesma forma cometer esse erro. Quando Jesus diz que devemos sair do público para irmos para o secreto e orarmos, nós corremos o risco muitas vezes de, mesmo em secreto, nós levarmos o público para o nosso secreto. Mas o público agora não são as pessoas que me ouvem, mas é eu próprio, sou eu mesmo. Porque enquanto eu estou orando, eu fico julgando as minhas palavras. Enquanto eu estou orando, eu fico medindo as palavras. Sendo que a realidade aqui que Jesus ensina é: vá para o seu quarto, feche a sua porta e em secreto ore ao seu Pai. Que mesmo antes de você pedir qualquer coisa, já sabe exatamente o que você precisa. A questão é que esse tempo não é sobre aquilo que eu vou falar, mas é sobre a relação, é sobre a presença com meu Pai. E é essa presença, é esse relacionamento que vai ser transformador. Então, quando Jesus fala sobre oração, ele diz como os seus discípulos devem orar. Mas ele não para por aí. Além de Jesus dizer como os discípulos dele devem orar, Jesus também ensina o que os seus discípulos devem orar. E aí você conhece esse texto, a oração do Pai Nosso. A partir do versículo 9, então, de Mateus 6, Jesus diz: vocês, quando orarem, vocês devem orar assim. É claro que palavras importam, porque palavras são a forma como nós comunicamos aquilo que sentimos. Então, importa muito mais que tenhamos um coração sem palavras diante de Deus, do que muitas palavras sem coração. Mas quando chegamos diante de Deus com palavras, precisamos entender que elas importam. Porque é a forma como nós nos comunicamos, como nós organizamos e elevamos o nosso coração a Deus. Por isso Jesus, então, ensinou os seus discípulos a orar. E ele ensina da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Ele inicia assim. E o enunciado dessa oração, a primeira parte dessa oração, e tivemos um sermão só sobre isso, trata de pertencimento. Precisamos chegar diante de Deus entendendo que Ele é o nosso Pai. Ele é meu Pai. Por meio de Cristo, eu fui adotado por Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu preciso chegar diante de Deus com essa consciência de pertencimento. Mas não só pertencimento ao Pai, mas também pertencimento à família. Porque, perceba, Jesus está dizendo, vocês vão em secreto e vocês orem assim, Pai meu. Não, é Pai nosso. Mesmo em secreto, quando eu oro ao meu Pai, mas eu me lembro que esse Pai é nosso. Que quando eu fui adotado por Deus e tenho Deus como meu Pai, eu tenho também uma família. Então eu não posso ignorar os meus familiares, os meus irmãos que estão aqui. Mesmo sozinho em secreto, quanto mais então no culto público. Quanto mais quando nos reunimos para cultuar a Deus, será que eu deveria chegar aqui com uma postura individualista, preocupado somente comigo? Porque no início ali nós percebemos, todo mundo aqui já teve um dia que estava aqui sem estar aqui, sem querer estar aqui. Será que não tem alguém hoje assim? Eu não fiz essa pergunta, né? Será que não tem alguém assim hoje aqui? Talvez antes de terminar, antes de você ir para casa, você poderia orar por algum irmão, abraçar algum irmão, interceder por algum irmão, lembrando a ele que o Pai é nosso e que esse Pai está nos céus. Nós pertencemos a esse Deus que está nos céus. Um Deus soberano, um Deus que reina sobre todas as coisas, o Deus onipotente que pode todas as coisas. E nisso nós descansamos. Ele é o nosso Pai de amor.
que nos deu uma família. Ou seja, não precisamos mais viver sozinhos. E essa família, ela é cuidada por esse Deus soberano. A oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso segue, e depois dessa declaração de pertencimento, nós vemos 3 pedidos. Mas esses 3 pedidos, eles possuem uma conotação de adoração. Precisamos nos lembrar que a oração começa em Deus e não em nós. Os 3 pedidos aqui que Jesus ensina a gente a fazer não é sobre nós, mas é a respeito de Deus. Jesus ensina que devemos chegar a Deus e pedir então ao nosso Pai que através das nossas vidas o nome de Deus seja santificado. O que é o nome de Deus ser santificado? Não é tornar o nome de Deus mais santo, porque Ele é santo, plenamente santo. Mas é que através das nossas vidas as pessoas enxerguem como esse Deus é digno de glória, de honra, de adoração, de respeito, de reverência. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e crer que esse Deus é diferente. Esse é o primeiro pedido que Jesus ensina a gente a fazer quando oramos. O segundo pedido é: venha o teu reino, que se estabeleça o teu governo, que se estabeleça o teu jeito, Senhor, das coisas acontecerem. Falamos isso no domingo passado. Só pode orar que venha o teu reino quem está disposto a orar que se vá o meu reino. Porque muitas vezes nós queremos orar o Pai Nosso ou queremos pedir que o reino de Deus venha quando tentamos viver o nosso reino. Para experimentarmos de fato o reino de Deus em nossas vidas, de forma presente, nós precisamos crer em Cristo. Crer no sacrifício dele por nós na cruz. E assim o reino é presente. Mas existe o aspecto do reino futuro. Falamos sobre isso no culto passado, no sermão passado. O reino, ainda que presente, ele não está estabelecido plenamente, porque chegará o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E naquele dia, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas passaram. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Experimenta esse reino e vive na esperança desse reino aqueles que creem nisso. O terceiro pedido que Jesus nos ensina a fazer, mais uma vez, não é sobre nós, mas é a respeito de Deus. Porque ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse talvez seja o pedido mais difícil, porque é aqui que morre o nosso eu. Porque muitas vezes somos capazes de pedir para que o nome de Deus seja santificado, somos capazes de orar pedindo para que o reino dele venha, mas quando chega a hora de efetivamente abrirmos mão das nossas vontades, do nosso jeito de fazer as coisas, nós não estamos submissos a isso. Queremos manter o controle, queremos resolver na força do nosso braço, queremos fazer da forma como a gente acha melhor. Esses pedidos, eles são uma espécie de adoração, porque é uma espécie de um esvaziar-se do nosso coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que seja santificado o teu nome. É um coração que se preocupa com o nome de Deus, com o ser de Deus. Você consegue perceber isso? Mas aí vem o versículo 11. E do versículo 11 até o versículo 15 é o nosso texto base de hoje. Nós vamos pensar nesse texto e desenvolveremos isso no sermão de hoje. Então acompanhe comigo, por favor, não feche a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Deus que o Teu Espírito Santo fale conosco. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós. Possamos ter os nossos olhos iluminados pelo Senhor, nosso coração aquecido pelo Senhor, para que, entendendo, possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Que a nossa igreja, ó Deus, seja uma igreja que não apenas fala ou lê sobre oração, que não apenas entende que é importante orar, como ou o que orar, mas que efetivamente ora. Faz isso em nós, Senhor. Nos ajuda a entender que a oração é o meio pelo qual o Senhor deseja construir relacionamento conosco. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu perguntar a você. Você já foi ao supermercado só para comprar umas coisinhas? Entre aspas. Só para comprar aquilo que precisava, nada demais. Pense comigo por um momento em alguém que vai ao supermercado com uma combinação perigosa. Ele vai com tempo, com fome, distraído e sem lista. É um horror. O resultado é que essa pessoa anda pelos corredores, pega um monte de coisa que parece interessante, mas ao chegar em casa percebe que esqueceu o essencial, que normalmente é justamente aquilo que ele foi buscar. Esqueceu o pão, o arroz ou o leite. Não que aconteça isso com a gente, né? Nós somos um povo focado e a gente vai e pega só o que tem que pegar. Muitas vezes as nossas orações elas são assim. Falamos de várias coisas. Colocamos diante de Deus muitas coisas. Colocamos e reclamamos e reivindicamos tantas coisas diante de Deus que juramos ser, de fato, essenciais, importantes ou até mesmo simplesmente interessantes para nós. Mas não é raro esquecermos daquilo que realmente precisamos. É por isso que Jesus nos ensina a orar. É por isso que Jesus nos ensina a pedir a Deus. Jesus não nos deixa orar de uma forma confusa ou desordenada, como alguém no supermercado sem saber o que está precisando. Ele nos mostra como, em secreto, e o que orar por meio da oração do Pai Nosso. Sendo assim, depois de olhar para Deus, o nome, o reino e a vontade, Ele nos ensina, então, a pedir 3 coisas essenciais para a nossa vida diária. São 3 P's, vai ficar fácil de decorar. Pão, perdão e proteção. Primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir a Ele em oração é pão. Pão para o dia. Esse pedido aponta para uma dependência diária de Deus. Aponta para um reconhecimento de que eu preciso todos os dias de Deus. Precisamos ter em mente que pão aqui não é simplesmente o pão de comer. Mas podemos entender isso como toda necessidade física, material que possuímos. Devemos chegar diante de Deus e pedir isso a Ele. E aqui é importante, mais uma vez, abrir esse parênteses para lembrarmos de toda a estrutura do Pai Nosso. Porque Jesus nos ensina a pedir pão, pedir a respeito das nossas necessidades físicas e materiais, mas não fazer isso sem antes ter conversado com Deus sobre a coisa mais importante, que é Ele próprio, que é a vontade dEle, que é o nome dEle, que é o reino dEle. Ele nos ensina a pedir pão, a pedir provisão, mas fazer isso de uma forma diária.
Eu lembro de uma pessoa que eu conversei um dia, que ela disse assim: eu não tenho o costume de orar antes das refeições. Eu perguntei, por quê? Porque a pessoa afirmava ser crente. Eu perguntei por quê? Não, é que na verdade quando eu estou lá no mercado, fazendo rancho, eu já estou agradecendo. Eu estou orando pelas coisas que eu estou colocando no carrinho. Então, durante o mês, quando eu vou comendo, eu não preciso orar, agradecer a Deus, porque eu já orei. Já está tudo devidamente abençoado, agradecido, então nos dias eu só como. Existe uma lógica nisso, mas não há sentido. Porque o princípio ensinado por Jesus sobre pedirmos diariamente o pão não é simplesmente sobre o sustento, mas é através disso trabalharmos a nossa dependência dele. Por isso nós oramos antes das nossas refeições. Por isso nós agradecemos a Deus. Porque entendemos que a comida da mesa é uma demonstração do amor de Deus, por meio da provisão dele. E orarmos agradecendo pelo pão nosso de cada dia é uma forma de reconhecer isso. É uma forma de nutrir o nosso relacionamento com Deus. Eu confesso para vocês que eu acho, no mínimo, estranho cristãos que não oram antes das refeições. Cristãos que não agradecem por cada mesa que tem a oportunidade de comer. Lembre-se de como o povo de Israel foi sustentado com o maná no deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 4, disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Sabe aquela ideia muito realista que beira a incredulidade? Que a gente diz assim, não, eu tenho que trabalhar, porque aquilo que eu preciso não vai cair do céu. Já ouviu isso? Sim ou não? Isso é verdade, é claro que nós precisamos trabalhar. A própria instrução bíblica é que aquele que não deseja trabalhar, que também não coma. Uma coisa é a pessoa estar passando por dificuldades, estar passando por necessidade e precisar de ajuda. Amém? A gente ajuda. É papel da igreja, é papel dos irmãos. Agora, outra coisa é a pessoa não querer. Ela está em perfeitas condições físicas, mentais, e não quer. Ajudar essa pessoa é sustentar uma postura incorreta, uma postura que não está de acordo com os princípios de Deus. Mas o que nós vemos aqui em Êxodo, o que Deus está fazendo com o povo é justamente isso, literalmente fazendo cair comida do céu, pão do céu. E há uma instrução específica para o povo diante disso. Ele diz, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Não é, obviamente, o nosso contexto, porque a maioria de nós vai para o supermercado e faz o rancho do mês, ou o rancho da semana, ou pelo menos para 1, 2, talvez 3 dias. Nós vivemos um contexto, uma realidade, onde a gente se prepara para o futuro, a gente se prepara para os próximos dias. O ponto não é esse. Se você compra para o mês, se você compra para os dias, para a semana ou para o dia atual. O princípio aqui é confiança e dependência em Deus. Porque o texto de Êxodo 16, 4, diz então que com isso, Deus colocaria à prova para ver se o povo seguiria ou não as instruções de Deus. A intenção de Deus ao fazer cair pão todo dia, o maná todo dia, é para que o povo confiasse que todo dia Deus estava cuidando deles. Porque se Deus desse pão para uma semana, é provável que durante uma semana, em algum momento, eles esqueceriam de Deus.
Deus, que é infinito na sua graça, infinito na sua riqueza, na sua bondade, poderia derramar bondade e graça suficiente para nós, para todos os dias da nossa vida. Mas sabe o que ia acontecer com a gente? Nós iríamos abandonar o relacionamento com Deus. Porque nos deleitaríamos tanto nas coisas dele, nas bênçãos dele, que nos esqueceríamos dele. Abandonaríamos o próprio Deus. O que Deus está trabalhando aqui com o povo no deserto é a mesma coisa que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Dependência diária. Confiança diária. A instrução para o povo no deserto, lá em Êxodo, era muito simples. Vocês vão sair e vocês vão recolher todos os dias o maná suficiente para aquele dia. Ah, mas a minha família é muito grande. Pega o que tu precisar. Mas se a família é menor, pega somente o que tu precisar. Só que é claro que tinha lá um Tito no meio deles, que às vezes tenta dar uma ideia para Deus. E resolver, ajudar a Deus. E tinha alguns lá, então, que pegavam um pouquinho para mais, para garantir para amanhã, né? O que acontecia é que no outro dia, aquela porção a mais que eles pegavam, amanhecia podre. Amanhecia fedendo. Porque um princípio estava sendo estabelecido. Confiança e dependência diária. No sábado, o 7º dia, que naquele contexto, então, era o dia do descanso, eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho, eles não poderiam sair e recolher, então, o maná. No 6º dia, sabe o que acontecia? Chovia o dobro. E eles poderiam recolher o dobro. E aí, no outro dia, quando amanhecia, no 7º dia, aquela porção que eles tinham pegado a mais estava intacta. Por que Deus estava ensinando? Confiança e dependência diária. Quando você precisar de mais, eu vou dar mais. Confiança e dependência diária. O povo não deveria aguardar para o dia seguinte porque precisava confiar que Deus iria prover de novo. Irmãos, o Deus que sustenta hoje, que tem te sustentado até hoje, é o Deus que sustentará amanhã. O nosso Deus é aquele que Ele mesmo se apresenta como o alfa e o ômega, o início e o fim. É aquele que quando olhamos para trás na nossa jornada, nós percebemos muito bem que Deus estava lá cuidando de cada um de nós, conduzindo a nossa história. Hoje percebemos tantos livramentos que Deus nos deu, tantas coisas, tantas mudanças de caminho, que naquela época achávamos que era o fim, que era destruição, mas percebemos o dedo de Deus. Quando olhamos para trás, percebemos um Deus na sua soberana providência conduzindo as nossas vidas. Para que hoje estivéssemos aqui nutrindo confiança nele, hoje pudéssemos experimentar isso. Então a gente olha para trás para aquilo que Deus já fez, a gente olha para hoje e consegue perceber o que Deus está fazendo, e isso alimenta a nossa confiança para o futuro. Não há nenhum indício de que Deus vai mudar. Não há nenhum indício de que em um momento Deus cuidou de nós e em algum momento da jornada Ele vai nos abandonar. Ele disse que cuidaria e seria o nosso provedor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos crer nisso. O Deus que nos sustenta hoje é o Deus que nos sustentará amanhã. Amém? Jesus, através disso, nos ensina a reconhecer que até o mais simples, até o mais básico, pão, trabalho, saúde, vem da mão do nosso Pai. É a respeito disso que Jesus está nos ensinando e nos encorajando a orar. As coisas simples. Orar a respeito das coisas básicas. Orar por pão aqui é reconhecer que dependemos de Deus não só nas grandes crises, mas em cada simples refeição. Porque muitas vezes, quando nos vemos afogados em problemas, em crises financeiras, matrimoniais, familiares, espirituais, psicológicas, aí nós corremos para Deus, aí nós gritamos a Deus. Mas você já deve ter percebido que muitas vezes, nesses momentos de grandes crises, quando corremos para Deus, não sabemos nem como chegamos diante de Deus.
Porque não sabemos nem fingir costume. Não estamos familiarizados com a presença de Deus. Porque corremos para Deus de fato com todo o nosso coração somente nas grandes crises. E deixamos de alimentar o nosso coração no pão nosso de cada dia. Nas coisas mais simples do dia a dia. E isso traz para nós um resultado drástico. Isso é muito nocivo para as nossas vidas. Porque quando paramos de orar a Deus a respeito das coisas simples, quando paramos de agradecer a Deus e consagrar a Deus as coisas simples da nossa vida, nós começamos a adotar uma nova postura que é correr atrás da nossa própria vida. Na ânsia de ganhar a nossa própria vida. Na ânsia de salvar a nossa própria vida. E não existe forma mais rápida de perder a própria vida do que tentar salvá-la. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, esse vai encontrar. Mas é justamente isso que nós não queremos. Nós não queremos perder a nossa vida por causa do nome de Deus. Nós sentamos para comer muito apressado e por isso não dá tempo de orar. Nós estamos tão atarefados com muitas coisas que não conseguimos nutrir esse relacionamento com Deus. Eu assisti esses dias um trecho de uma pregação do pastor John Piper e hoje, inclusive, um irmão me mandou esse mesmo trecho. Quando Jesus se retira para orar no jardim do Getsemane, pouco antes dele ser preso então pelos soldados romanos, Jesus ele vai com seus discípulos, ele chama os 3 discípulos ali mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele diz para os seus discípulos: fiquem aqui comigo e orem comigo, vigiem. Jesus se distancia um pouco e vai orar. Quando ele volta, ele pega os seus discípulos dormindo e ele diz para os seus discípulos, e isso acontece mais de uma vez, né? E ele diz para os seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui não está falando simplesmente sobre os pecados, mas está falando também sobre como facilmente nós dormimos e estamos necessitando de descanso e não temos tempo para fazer aquilo que Deus pede para a gente, porque estamos ocupados com tantas outras coisas. Eu venho correndo do trabalho, eu almoço correndo, não tenho tempo para orar. No final do dia eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos, para pastorear o coração dos meus filhos, porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. A carne é fraca e eu a enfraqueço ainda mais quando encho a minha vida de coisas correndo atrás do meu próprio sustento, na ânsia de conquistar, de ganhar a minha própria vida. Quando tentamos garantir o amanhã, o nosso coração sofre e é dominado pela ansiedade. Porque eu sempre vou dormir pensando: como que eu vou resolver o meu dia de amanhã? Eu não consigo dobrar os meus joelhos e orar e conversar com o meu Pai, que é nosso. Eu não consigo conversar com o meu Pai a respeito da minha família. Eu não consigo confiar que Ele é soberano. Eu estou muito ocupado tentando resolver as coisas do meu jeito. Eu não consigo gastar tempo pedindo para que o nome de Deus seja santificado através da minha vida. Eu não me preocupo que o reino dele se estabeleça. Tampouco me preocupo que a vontade dele seja feita. O que eu quero, em primeiro lugar, é o meu pão. Não é errado pedir por isso. Mas nós precisamos fazer isso com a postura certa diante de Deus. Na tentativa de garantir o nosso amanhã, é bem provável que muitos de nós temos esquecido de orar a Deus e confiar que aquele Deus que nos sustenta hoje vai nos sustentar também amanhã. O pai
nosso que estás nos céus, que já sabe do que precisamos antes de pedirmos, está cuidando do que precisamos para hoje. Essa paz no coração, ela nasce da confiança no pão de hoje. Deus deu para mim o que eu preciso hoje. E amanhã, amanhã Ele vai cuidar também. Porque Ele é o início e o fim. Eu lembro no ano de 2014, primeiro ano que eu fui no Intercap da temporada da Jubars. E naquele ano o pastor Wagner Vailate, ele disse muitas vezes essa frase: não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Eu creio que Deus está cuidando do hoje, do pão de hoje. E eu creio que Deus vai cuidar do pão de amanhã. Só que se não agradecermos pelo hoje, o nosso coração nunca encontrará paz a respeito do amanhã. É sobre isso que o Salmo 23 fala. Saber que o Senhor é o nosso pastor traz paz para a nossa alma e traz também descanso para o nosso corpo. Eu não preciso me matar trabalhando. Eu trabalho com excelência, dou o meu melhor. Tem dias que vai ter que trabalhar mais, tem dias que vai ter que fazer hora extra. São momentos. Mas eu não me mato trabalhando, na tentativa de ganhar a minha própria vida. Eu confio que o Senhor é o meu pastor e que Ele cuida de mim. Amados irmãos, por favor, nós precisamos entender. A nossa confiança não pode estar na geladeira cheia, mas no Senhor que é o nosso pastor. Não é a gente abrir a despensa e enxergar que temos tudo o que precisamos. Não é olhar para o tanque ali da gasolina, né, o marcador do combustível e pensar, olha, não sei não se vence o mês. Não é nessas coisas físicas, terrenas que deve estar a nossa confiança. A nossa confiança está no fato do Senhor ser o nosso pastor, o nosso pai, aquele que cuida de nós. Salmo 23, isso, o texto mais conhecido, mais gravado em pano de prato da história, diz isso. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Se eu tenho Ele, eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso. Quando oramos por pão, nós precisamos ter essa consciência. Esse é o primeiro pedido que Jesus ensina os seus discípulos a fazer, pensando em si próprios. O segundo pedido é a respeito de perdão. O versículo 12, 14 e 15 diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então perceba, no versículo 11, Jesus está nos ensinando a orar por isso. No versículo 14 e 15, ele está fazendo considerações sobre esse pedido que ele nos ensinou a fazer. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Primeira coisa, então, que Jesus ensina a gente a pedir, a suplicar a respeito de nós, é pelo pão, pela provisão. A segunda coisa é por perdão, mas por perdão de verdade. Pela realidade do perdão sendo estabelecida na nossa vida, no nosso meio, em nossos relacionamentos. Precisamos ter em mente, isso precisa ficar claro na nossa cabeça, que Jesus não ensina que precisamos perdoar para conquistar o perdão de Deus. Pelo contrário, já somos perdoados em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ou seja, nós estávamos mortos porque nós éramos pecadores, havia uma dívida contra nós, ou melhor, havia uma dívida nossa, havia algo contrário a nós, havia uma acusação contra nós. Mas o que Jesus fez na cruz? Ele cancelou a escrita de dívida, ele pagou essa dívida, ele removeu tudo isso pregando-a na cruz. É como se na cruz ele tivesse colocado lá o recibo e dito, está pago. Versículo 15 de Colossenses 2 diz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. De forma objetiva, o que isso nos ensina? É que na cruz, por mais que por toda a sua vida, muitas coisas reivindicaram domínio sobre você, na cruz, Jesus cancela tudo isso e diz, é meu. Não, pastor, mas é que eu sou atormentado assim porque foi feita uma macumba para mim. Na cruz, Jesus está dizendo, é meu. Não, é que eu enfrentei muitos traumas na minha vida. Na cruz, Jesus está dizendo, é meu. Conhecemos muitas histórias assim, talvez a sua história seja assim. Uma vida difícil, de traumas, talvez marcado por abandono, até mesmo envolvimento com práticas místicas do mal. E aí, de repente, Jesus chegou a você e disse, é meu. E você foi. Não é a nossa história, os acontecimentos da nossa vida, nem mesmo os nossos erros, tampouco os piores erros que cometemos. Nada disso tem o poder de nos definir. É Cristo quem nos define. Se você abriu a sua Bíblia em Colossenses 2, se você quiser, você pode só virar a página em Colossenses 3, no versículo 13 especificamente, vai dizer que a nossa identidade ela está escondida em Cristo Jesus. Porque aquilo que ele fez na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele cancelou a acusação, a dívida que havia contra nós. Ele despojou o poder, o domínio de Satanás, do mal, do pecado, da carne, do mundo. Ele arrancou tudo isso de nós. Ele triunfou na cruz. E agora o que nós somos está nele. Então, nenhum de nós é perdoado porque perdoa. Precisamos entender que recebemos o perdão de Cristo porque ele decidiu nos amar. Porque ele gerou um arrependimento verdadeiro em nossos corações. E chegamos então diante dele clamando, Senhor, salva-me, perdoa-me, restaura-me, transforma-me. Mas não porque perdoamos os outros. Não porque estamos fazendo algo de muito certo. O princípio ensinado aqui é que o perdão recebido gera perdão oferecido. Quando eu recebo perdão da parte de Deus, eu entrego perdão para as pessoas que estão ao meu redor. Viver nesse perdão, viver nesse relacionamento de perdão, é ter a consciência de que sempre precisamos da graça de Deus. Nós sempre precisamos da graça de Deus e, ao mesmo tempo, não podemos reter essa graça dos outros. Não faz sentido nenhum chegarmos diante de Deus, chamando-o de Pai, sabendo que fomos perdoados por Ele, quando nós mesmos não perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus ensina isso claramente através da parábola do servo incompassivo. Havia um senhor que tinha um servo que devia uma quantidade de dinheiro para ele. Esse camarada, ele chega e diz para o senhor dele, me dá um pouco de tempo, tenha paciência comigo porque eu vou pagar. Era um valor considerável, mas era possível pagar.
Aquele senhor olha para esse primeiro servo e diz: não, fica tranquilo, deixa assim, está tudo certo. Ou como a gente diz entre nós às vezes, Jesus já pagou, está tudo certo. Só que esse camarada, esse primeiro servo, ele sai e encontra um conservo, encontra um amigo que é servo desse mesmo senhor, que devia para ele também recurso. E ele olha e diz assim: você me deve, você tem que me pagar. E esse valor que esse amigo dele devia para ele era muito menor do que ele devia para o seu senhor. Eu disse antes que nesse primeiro caso o valor poderia ser pago, né? Mas não poderia. Precisaria de muitos anos, vidas, para juntar o recurso que ele devia. Mas o recurso que o amigo dele, que o conservo devia para ele, era algo que facilmente poderia ser quitado. Só que ele olha para ele e diz assim: tu me deve. Ele vai à justiça, e ele joga ele na cadeia, exigindo então esse pagamento. Quando o Senhor descobre, ele diz assim: tá, mas... E aqui eu estou fazendo a aplicação já da parábola, né? Por que tu não ofereceu o perdão da mesma forma que tu recebeu o perdão? O fato é que quando eu não entendo o perdão que eu recebi de Deus, eu não sou capaz de entregar o perdão para o meu próximo. Entregar o perdão para o próximo é consequência da consciência do perdão que recebi. Sendo assim, não perdoar ao meu próximo é uma grande evidência de que eu mesmo não fui perdoado, de que eu mesmo não entendi o perdão que recebi. É claro que existem situações específicas, onde nem sempre o perdão significa continuar vivendo junto da mesma forma que vivia antes. Porque o pecado é tão desgraçado que chega, às vezes, em alguns pontos, que manter o relacionamento é impossível. Mas isso não significa que o perdão não deve ser entregue. Precisamos olhar para a Escritura como um todo para não cair no erro de afirmar que receberemos perdão no dia final de Deus, no dia que Jesus voltar para resgatar a sua igreja, para julgar vivos e mortos. Precisamos olhar para a Escritura como um todo para não cometer o erro de achar que nesse dia receberemos perdão por causa de alguma boa obra que nós praticamos. Não haverá uma balança que vai estar lá as coisas boas que eu faço e as coisas ruins que eu fiz. E aí, se pesar mais aquilo que eu fiz de bom, então eu serei salvo. Não é isso, não é sobre isso que se trata o julgamento final. A questão é que nada do que nós fazemos de bom vai pesar mais do que a nossa natureza pecaminosa, que é uma ofensa a Deus. A única coisa que pode desequilibrar essa balança é a fé em Jesus Cristo, crucificado, morto, ressurreto, aguardado na sua vinda. Não é por alguma boa obra que praticamos. Não é por eu perdoar as pessoas que erram contra mim que eu vou receber perdão. Perdoar a dívida dos meus devedores jamais será a causa do meu perdão, ela é a consequência. Algumas traduções trazem esse termo de dívida, perdoar as dívidas. Porque a ideia do perdão é isso, eu não vou cobrar do outro. Você me fez um mal, mas eu não vou cobrar de você. Eu não vou tentar me vingar de você, você não me deve nada. É daí que surge a expressão liberar perdão. Sabe, é porque você libera a pessoa. Ah, mas ela nunca veio me pedir perdão. Não importa. Ela não me deve nada. Está perdoado. Esse é o perdão de verdade que Jesus ensina que deve ser a realidade dos seus discípulos. E Jesus, melhor do que ninguém, sabe o quanto isso é difícil. Jesus, mais do que ninguém, sabe quanto para nós, naturalmente, é impossível fazer isso. Por isso que ele nos ensinou a fazer o quê? Orar por isso.
colocar diante de Deus isso. Porque é somente uma obra de Deus em nós que pode fazer. Pense o que essa falta de perdão pode causar no seu coração. Imagine um celular aí cheio de notificação não lida. Sabe que você vai baixar aquela barrinha ali e tem um monte de coisa? Um monte de aba aberta, um monte de foto, um monte de vídeo. O celular começa a dar umas pane. Ele começa a parar, ele já não te obedece mais. Você vai lá, você escreve, olá, bom dia, tudo bem? Quando você digitou o ponto de interrogação, ela recém está no L. Ele só digitou o O e o L. Cada pendência pesa, atrapalha. Assim é na nossa vida. Na realidade do perdão. É como limpar, sabe? É deixar livre o coração. Liberar esse espaço para viver mais leve. Sem mágoa, sem retaliação, sem vingança, sem tentar resolver na força do próprio braço as coisas. Tiago, capítulo 1, nos ensina. A justiça, a ira humana não produz a justiça divina. Não é esse o caminho bíblico nós encontramos em outros lugares, como devemos tratar o pecado, como devemos conduzir, disciplinar, exortar, mas nunca é na força do próprio braço. Jamais. Esse perdão de verdade, ele existe na sua vida? A capacidade de perdoar verdadeiramente é gerada por Deus quando Ele regenera o nosso coração. Quando Ele testifica ao nosso coração que nós fomos perdoados por Ele. E por isso, então, somos capazes de perdoar. E, obviamente, perdoar não é ser conivente, perdoar não é passar a mão, perdoar é não se vingar. Jesus nos ensina a orar por perdão nos relacionamentos, porque isso é essencial para o nosso crescimento na fé. Porque se entre nós, povos de Deus, que vivemos um reino presente, mas ainda não vivemos a plenitude do reino, que ainda lutamos contra o pecado, que ainda somos afetados pelo pecado, se nós, povo de Deus, não conseguirmos perdoar uns aos outros, nenhum de nós vai crescer. Porque seremos mutuamente destruídos, separados. E jamais o reino de Deus avançará através de nós. Diante da dificuldade do perdão, nós devemos ter em mente isso. Se você está ouvindo tudo isso, você pensa, mas essa coisa que fizeram contra mim, eu nunca vou conseguir perdoar? Eu quero que você pense sobre isso. Você nunca perdoará uma ofensa maior do que aquela que você mesmo foi perdoado por Deus. Deus perdoa você. Aquilo que você fez contra Deus é infinitamente maior do que aquilo que fizeram contra você. Porque Deus é infinitamente maior do que você. Por isso que a ofensa contra Ele é infinitamente maior. Mas mesmo assim, Deus olhou para mim e para você e decidiu te perdoar. Como eu poderia então não perdoar o meu próximo? Jesus nos ensina a orar por pão, por provisão, nos ensina a orar por perdão e perdão de verdade em nossos relacionamentos. Mas por fim, Jesus também nos ensina a orar por proteção. Proteção do mal. Jesus nos ensina a orar a respeito de dois grandes inimigos, o diabo e eu mesmo. Se
Você já parou para pensar qual desses dois é mais perigoso? Qual desses dois pode te prejudicar mais, o diabo ou você mesmo? Precisamos tomar consciência de que o nosso maior inimigo não é Satanás, mas é eu mesmo. É aquele rostinho que você vê no espelho todo dia de manhã. Ali você está diante do seu pior inimigo. Porque nós podemos enfrentar o diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que o diabo vai fazer? Fugirá de vocês. A instrução bíblica é resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Precisamos entender que o texto está dizendo que primeiro devemos nos submeter a Deus. Então, em submissão a Deus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Mas diante da tentação, que é gerada pelo próprio eu, a postura correta não é enfrentar. A postura correta é fugir. E nós temos um exemplo muito claro disso em Gênesis capítulo 39, versículos 7 até o 12. Você conhece a história, mas eu quero ler aqui. É a história de José, que como servo na casa de Potifar, tinha ficado responsável por todos os bens. José era um cara bonito, inteligente. Em Gênesis 39, então, a partir do versículo 7 diz: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A preocupação de José não era pecar simplesmente contra o seu senhor, mas contra Deus. O texto segue dizendo assim: embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, fugia dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. O diabo nós enfrentamos, mas a tentação dela a gente corre. O mal que Jesus aqui nos ensina, na oração do Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui é tanto interno quanto externo. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Porque tem uns crentes malucos que acreditam nisso. Não, porque isso aqui só está acontecendo, é Deus que está trazendo essa tentação sobre a minha vida. O texto diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. É tentado pelos próprios maus desejos, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse processo da morte, esse caminho da morte, começa com a tentação dos nossos próprios maus desejos. E a tentação em si, ela não é pecado. O que é pecado é a forma como reagimos ou deixamos de reagir diante das tentações.
É a forma como reagimos ou deixamos de reagir diante de uma proposta de Satanás. É quando falamos quando não deveríamos falar, ou ficamos quietos quando deveríamos falar. A tentação se torna pecado quando somos seduzidos e arrastados por ela. É interessante que a NVI usa essa ideia de um processo de gestação. Porque a morte lá no final não acontece de uma hora para outra. Mas é um processo de gestação, isso vai sendo alimentado. A pessoa vai sendo dominada. Então nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, e Jesus nos ensina a orar pedindo a Ele: não nos deixe cair em nossas tentações, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal de cairmos, da queda, de nos entregarmos ao pecado. Esse mal é tanto interno como externo, ele parte dos nossos corações, mas também entra aí o nosso outro inimigo, o próprio diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não consegue atacar, ele não consegue destruir alguém que está saudável, alguém que está ali com a vida sendo nutrida em Deus, num relacionamento com Deus. Satanás consegue atacar aqueles que estão fracos, aqueles que estão distantes de Deus. Por isso que o texto diz: sejam sóbrios e vigiem. A própria Escritura nos ensina: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Vigie para que não caia. Orar assim, irmãos. Orar pedindo: ó Deus, ó meu Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Orar assim é confessar que não somos fortes. É reconhecer que não somos suficientes. Nós precisamos de Deus para fugir das tentações e enfrentarmos os ataques do diabo. Eu gosto de uma frase do evangelista Billy Graham, já falecido, um grande homem de Deus. Ele disse assim certa vez: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Quando o mal interior, as nossas tentações, começam a nos seduzir, começam a nos arrastar, e a gente começa a pensar em como dar vazão a isso, bem logo, a oportunidade se apresentará na nossa frente. Porque o diabo está ao redor, procurando alguém para devorar. E o papel dele é justamente esse, é propor. Satanás, ele chega diante de nós dessa forma. Ele chega e diz assim: quer ir para longe de Deus? O carro aqui está pronto, só vem. Quer fazer isso sem ninguém saber? Eu te ajudo, eu te escondo, vem. Ele tem os meios para que os desejos impuros dos nossos corações, seja lá qual for a área da nossa vida, sejam saciados. Portanto, irmãos, devemos suplicar a Deus por socorro, pois certamente Ele nos atenderá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, nenhum de nós está sendo tentado de uma forma que outras pessoas já não foram tentadas. Não, mas a minha tentação é maior. Ok, pode ser maior comparada às circunstâncias de outra pessoa, mas não é esse o ponto. O que o texto está dizendo é que não vem sobre nós uma tentação que não é comum aos homens, a pessoas. Mas o texto segue dizendo: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Sendo assim, quando as tentações chegam a nós, nós não temos a obrigação de pecar.
Porque fomos libertos em Cristo. Romanos 6 fala sobre isso. O pecado já não nos domina mais. Porque Jesus morreu por nós, Ele nos libertou do domínio do pecado. Não somos jamais tentados além do que podemos suportar. E o texto segue dizendo, mas quando forem tentados, porque seremos, porque a nossa vida aqui nessa terra será marcada por isso, por tentações, por lutas. Mas quando forem tentados, o texto diz, Ele, o próprio Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. No meio da tentação, Deus nos dará um caminho para que nenhum de nós seja afundado e destruído pelo pecado. Por isso devemos orar por isso. E pedir que Deus nos livre de nós. Pedir que Deus nos dê sabedoria para entender a providência dele no meio das tentações. Entender qual é o escape que Ele está nos dando. Imagine, por exemplo, uma viagem de carro, uma viagem longa para um lugar desconhecido, onde você depende totalmente do GPS. Mas em algum momento você tem a brilhante ideia de começar a ignorar as orientações do GPS. Você corre o risco de entrar em ruas perigosas ou ruas erradas. Aconteceu uma situação esse final de semana aí, esses dias. Eu estava retornando de Giruá e deu um acidente, pegamos um acidente, um carro caiu na ponte e aí ficou interditado. E aí tivemos que pegar um desvio, porque a gente tinha hora para estar aqui, de volta. Tivemos que pegar um desvio, só que aquele trecho não pegava sinal de internet. E eu, como um bom motorista das antigas, não conheço nada, pelo GPS. E aí estou descendo lá para ver o que tinha acontecido lá na frente da fila, e está caminhando um cara do meu lado, eu puxo o papo com ele, e eu pergunto para ele, para onde o senhor está indo? Ele, não, estou indo para São Luís. Eu disse, aí está a minha salvação. Ele disse, não, eu acho que eu vou fazer um desvio. Eu pensei, eu vou seguir esse cara. Fomos até lá, vimos que ia demorar, subimos tudo de volta, uma boa distância. Quando ele chegou no carro dele, ele percebeu que o cara que estava junto com ele estava lá embaixo. E ele falou, agora eu tenho que esperar o cara voltar, porque não tem como eu sair daqui sem ele. Eu falei, tá, mas o senhor pode me explicar como é que é esse desvio aí? É simples? Ele, não, é bem simples. É só tu sair aqui, vai ter uma placa escrito isso, tu dobra direito. E daí tu só vai. Aí eu perguntei, tá, mas esse só vai, é só ir mesmo? Assim, tem uma rua que claramente é a rua principal? Não, tu só vira ali, e tu só vai. Tu vai dar lá em São Miguel e daí de lá tu vai conseguir entrar de novo. Eu falei, não, então tranquilo. Só vou. Voltei para o carro. Segui as primeiras instruções dele. 10 minutos seguindo as instruções dele, eu já tinha passado por umas 4 bifurcações. Eu pensei, cara, esse só vai não é só vai. Fiz a volta. E aí esperei, daqui a pouco alguém começa a passar por aqui também. Aí começa a vir uma nova fila de carro, e eu perguntei, vocês estão indo para onde? Aí um cara disse assim, olha, eu não sei, eu estou seguindo aquele caminhão lá. Perguntei, mas para onde o senhor está indo? Eu estou indo para São Luís. E eu falei, ótimo, eu vou te seguir. O que nós precisamos é de orientação. Porque a nossa vida nesse mundo é isso. A gente não sabe muito bem as estradas que nos aguardam. A gente não sabe muito bem os acidentes que estão logo ali na frente. As mudanças de rota que precisamos. No fim das contas, o que nós precisamos não é saber o que tem lá na frente, mas é ter algo que nos guie enquanto estamos nesse caminho. Não é saber as tentações que eu vou enfrentar, os problemas que eu vou enfrentar, para então tentar me preparar na minha força para suportar.
mas é ter algo concreto que me guia e me conduz nas estradas tortuosas da vida. Sendo assim, pedir proteção a Deus, pedir não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, é como dizer: Senhor, mantém-me atento à orientação da Tua palavra. Porque não importa se eu sei ou não sei o que tem lá na frente, eu preciso de algo que me diga o que eu faço em cada situação. O que eu devo fazer em cada circunstância. É isso que vai nos proteger. É clamar a Deus por isso e confiar naquilo que a palavra dele ensina. Jesus está preocupado que vivamos uma vida para a glória dele, mas para isso ele entende e nos ensina a orar por necessidades aqui dessa terra. Jesus nos leva a orar por essas três coisas: por pão, por perdão e por proteção. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Antes de qualquer coisa, Jesus nos ensina a orar tendo Deus no centro. Tendo Deus como a prioridade, o centro das atenções da nossa oração. Jesus nos ensina, por meio dessa oração do Pai Nosso, e nos ensina de forma organizada, que devemos olhar para o céu, mas também para a terra. Devemos olhar para Deus e depois olhar para nós, mas a partir da perspectiva de Deus. Por isso, primeiro olhamos para Deus. Você precisa entender algo. O Pai está preocupado com a sua vida aqui na terra. O Pai sabe que você precisa de pão e deseja prover, enquanto conversa com você sobre isso. O Pai sabe que você precisa viver o perdão de verdade e deseja proporcionar isso, enquanto conversa com você sobre isso. O Pai sabe que você precisa de proteção e deseja cuidar, enquanto conversa com você sobre isso. Ao orarmos diariamente sobre pão, perdão e proteção, iremos crescer em dependência e em confiança de Deus. Jesus está aqui nos ensinando e convocando a uma vida de oração racional, porque sabemos sobre o que estamos falando, espiritual, porque não é uma prática vazia, é o Pai Nosso que estás nos céus que estamos colocando as nossas palavras, e transformadora. Porque orar a oração do Pai Nosso da maneira que deve ser orada vai mudar a nossa vida de oração, mas também vai mudar a nossa vida como um todo. Amém? Sendo assim, eu quero propor um desafio para a igreja. Quinta-feira é dia do quê? Que horas? Bom que tem um monte de gente sabendo já, né? É um aviso que não precisa ser dado, mas que muitos de nós negligenciamos. Nessa quinta-feira, nós teremos nosso encontro de oração aqui na igreja. Teremos os momentos que nós sempre temos. Mas após, eu quero convidar você a vir preparado, planejado, para ficar mais tempo. Para que a gente gaste como igreja mais tempo em oração. Passando por isso. O reconhecimento de quem somos diante de Deus. Pedindo a Deus em adoração. Pedindo a Deus em súplica. Mas colocando em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado na oração do Pai Nosso.
Porque deixa eu dizer algo a você. No fim das contas, tudo o que nós precisamos é Ele. A oração do Pai Nosso, a conclusão que a gente chega é que no fim das contas, tudo o que nós precisamos é dele. É nele que nós temos provisão, nós temos pão, é nele que nós temos perdão verdadeiro em nossas vidas, sobre nós e também através de nós, entre nós. É nele que nós temos proteção. É nele que a nossa vida para de ser atormentada e subjugada pelo diabo. É nele que a nossa vida para de ser dominada pelos pecados. É tudo. Ele é tudo o que nós precisamos. E Jesus nos ensina a orar por isso. Não seja louco de sair daqui tentando conseguir pão, perdão e proteção em outros lugares, senão no lugar secreto ou com os seus irmãos, em oração diante do Pai Nosso que estás nos céus. Eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos, por favor. Eu quero desafiá-lo a refletir sobre tudo isso que você ouviu e a de fato pensar sobre como você tem buscado essas coisas. O quanto você agradece e reconhece o pão que você tem sobre a sua mesa, a provisão, o seu trabalho, a sua saúde. O quanto você agradece a Deus por essas coisas e pede a Deus a respeito dessas coisas. Tem muito a dizer se isso está apenas nas tuas mãos. Ou se você verdadeiramente tem buscado isso em Deus. Porque é muito comum, depois de algum tempo, nós adotarmos uma maneira mecânica de vivermos a nossa vida, inclusive a nossa vida com Deus. Aonde eu já acredito que eu não preciso mais orar a respeito do pão, seja agradecendo ou pedindo, porque isso é uma coisa pequena e eu mesmo resolvo. É bem provável que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua caminhada, e isso também pode ser algo presente hoje, você acreditou que o perdão já não deveria ser uma marca definidora na sua vida. Nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. A oração do Pai Nosso nos ensina a pedir: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Só pode fazer essa oração, só pode pedir isso na oração quem é capaz de chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, porque já recebeu esse perdão. E por isso é capaz de perdoar, e por isso então dá evidência de que foi perdoado. Talvez há relacionamentos na sua vida hoje quebrados. A mágoa, a raiva em seu coração. Gostaria de convidá-lo a lançar tudo isso aos pés da cruz. Perdoe. Liberte. Mas talvez você se vê enredado, você não se percebe perdoado. Eu quero dizer a você, nesse momento, se essa é a postura do seu coração, de que sim, que Deus perdoa você. De que Ele te trouxe aqui essa noite para ouvir. Que Ele deseja ser o teu Pai. Cuidar de você.
te dar propósito, significado, te guiar por uma jornada verdadeiramente extraordinária, porque é cheia de significado. Participar de uma grande obra, ter o privilégio de ser instrumento dele para o avanço do reino dele. Deus está te chamando para isso. Então ore a Deus nesse momento. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero isso. Eu quero confiar no Senhor nas pequenas coisas, eu quero viver o teu perdão na minha vida e quero ser capaz de perdoar os outros. Eu quero ser protegido por ti. Livre-se da religiosidade, do estilo farisaico de ser, de tentar resolver e proteger a própria vida do seu jeito. Chegue diante de Deus com o seu coração, coloque tudo isso diante dele. Talvez até aqui você esteve andando, caminhando, sem rumo, e às vezes até dentro da igreja, mas ainda assim se percebe perdido. Há uma história na Escritura de uma mulher profundamente assolada pela sua história. Relacionamentos quebrados, muito provavelmente sem amor próprio, sem perspectiva de futuro, sem esperança nenhuma. Mas a história daquela mulher muda quando Jesus a encontra num poço e revela para ela que havia algo mais excelente para ela viver. E a vida mais excelente estava nele. Essa é a nossa recompensa, é isso que devemos almejar quando vamos em oração. É Ele próprio, cuidando de nós. Quando você provar isso, quando definitivamente você provar isso, você perceberá que no fim isso era tudo o que você precisava. Sempre foi tudo o que você precisou. Ele. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique essas verdades em nosso coração. Que possamos responder a Ti, cantando, orando e verdadeiramente rendendo nosso coração ao Senhor. Que Tu encontre os nossos corações, abrace os nossos corações, restaure os nossos corações e nos leve a viver uma vida verdadeira de oração e comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.